Olá, galera aí, estamos de volta, né? Hoje eu estou com o Vitor e com o Luiz e nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre tecnologias, né? Vamos conversar sobre tecnologias no geral e apertar no calo, né? Vamos fazer rinha de tecnologia aqui, né? E aí eu vou deixar que eles se apresentem aí para vocês aí. Vamos lá, Vitor. Olá, pessoal, beleza? Me chamo Vitor, trabalho no Itaú Unibanco, né? Trabalhei um bom tempo aí como SRE, né? SRE, engenheiro de confiabilidade. E aí tô bastante engajado, envolvido em tecnologias de automação e que medem confiabilidade, de monitoramento, etc. E migrando para desenvolvedor, né? Então, já comecei abraçando o capeta, abraçando Java. Então, vamos lá. Eu começar logo com a treta. Passa aqui os Luiz, colegas. vamos lá, Luiz, se apresente. Bom, bom, eu sou o Luiz, né? Não sei se alguém me conhece, mas eu trabalho já com TI, programador, já fazem 30 anos, eu comecei em 92, era tudo mato, né? Totalmente diferente do que é hoje, né? Mas eu tive a loucura de começar a estudar Java em 98, né? E desde 99, 2000, Java paga as contas aqui de casa, aqui, então eu não tenho muito o que reclamar de Java, mas sabe como é que é? A gente tem que ver outras coisas, outras tecnologias, né? E desde então eu fui muita coisa. Desde eu fiz toda a carreirinha de desenvolvedor, depois eu fui líder técnico, depois eu fui arquiteto, aí depois eu fui coordenador, né? Como eu sou velho, avançado de idade, velho e verboso, já fiz muita coisa. Atualmente, eu sou arquiteto de uma empresa de pagamentos, sueco-brasileira, e estamos lá tentando melhorar, né, um legado bem robusto, né? Tem os seus desafios por causa de N questões de performance, segurança, né, lidar com time, etc. Mas a gente tenta fazer o melhor e ajudar todo mundo na medida do possível. Beleza. E enfim, esse vídeo vai ter duas partes e a ideia nossa, primeiro, é fazer uma análise em cima do que é vanguarda e depois a gente vai fazer uma análise é, de como que estão as tecnologias no mercado e como que o mercado trata isso. E aí eu aproveito o Luiz com a experiência dele para perguntar para ele como seria essa abordagem das tecnologias, ou como a gente poderia enxergar da melhor forma essa parte aí, nessa questão da vanguarda? Ou então, como que eu comparo tecnologia, ou quais seriam as áreas para comparar, e etc. Assim, né, existem o campo das preferências e das paixões, né? Que você prefere o que é mais moderno, o que é mais novo, o que é mais cool, o que é mais vibe, né? E você escolhe aquilo que a firma quer, né? Então, se você vai trabalhar numa empresa, a empresa geralmente já tem um departamento de TI, uma diretoria, né? E eles têm uma política de uso de coisas por N questões, vai por orçamento, vai por suporte, vai por auditoria, né? Tem determinadas nuances, e isso dependendo da área que você vai, tipo, eu vou para a telecom. A telecom, né, se usa muito centrais telefônicas europeias e chinesas, né? E aí você tem integrações lá dentro baseados em web services ainda, que é em cima de XML RPC, né? Aí tu vai, pô, mas XML RPC, o povo não conhece REST, não? Conhece, mas só que eles não usam ainda. Então, conciliar a realidade dura do mercado, do trabalho do dia a dia, com o trabalho de vanguarda né? É o desafio, né? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que todo mundo, isso geralmente com mais jovens, né? Os mais jovens querem trabalhar com as coisas novinhas, assim, que ninguém usou em produção, que ninguém testou na carga, na tempestade de uma Black Friday, ninguém estressou aquilo o suficiente para determinada realidade de mercado, entendeu?
Então, às vezes o cara tá lá por exemplo, numa operadora de telefonia, né? Você sabe que você vai ter um boom de ligações, de mensagens, de uso de internet, de roaming ali no Natal e no Novo, que está todo mundo querendo se falar, né? E o cara vai colocar alguma coisa instável, não testada, que vai dar um memory leak e tal, e vai travar tudo, vai deixar indisponível as Airbus. Airbus, para quem não sabe, é a estação de rádio base, né? Que são as antenas de celular. Enfim, tem N consequências. Então, o desafio é você entender o que é inovação, o que são novas tecnologias confiáveis, tá? E o que a empresa espera que você entregue como serviço. Isso também muda, né? Muito se você é associado, né, funcionário da empresa, se você é terceiro consultor, então tem outras nuances para se avaliar aí. Mas o desafio é esse, o desafio é você entender que nem sempre você vai poder usar aquilo que você gosta ou acha que é melhor, né? Você tem que atender os requisitos que a empresa te pede. Isso, até o comentário acerca que o Luiz falou, como eu trabalho em ambiente de banco, e deve ter isso em outros bancos também, os mainframes do banco são COBOL, COBOL até hoje, entendeu? E é uma Usando. turma pesada, né? COBOLzão na raiz, entendeu? E hoje as pessoas pensam assim que a linguagem que está no hype é a melhor a se trabalhar. A gente tem que ver também vazão de mercado, né? Tem que ver a abertura de mercado, tem que ver o que é que onde o mercado está se movimentando e por quê. Tem um contexto das coisas. Para além disso, o contexto, né? O contexto do uso da linguagem. Não dá para você se referir a uma linguagem como uma bala de prata, entendeu? Para Uhum. cada tipo de linguagem, um contexto diferente, uma abordagem diferente. Eu penso da seguinte maneira: como desenvolvedor, eu tenho que trabalhar a mentalidade de ser o mais promíscuo possível. Promíscuo no sentido de o foco deve ser na resolução do problema, não no tipo de linguagem que eu devo estudar e me aplicar e me especializar. Óbvio que se você se especializa em uma linguagem, isso te dá uma certa segurança. Por exemplo, se você se especializa em Java, cara, tem muito mercado, muito legado para você quebrar e transformar, por exemplo, em microserviço, né? Se a gente for pegar, abraçar a abordagem de clusters e tudo mais hoje, que Java acabou que demorando um pouco para entrar nesse nicho, mas tem muito mercado, entendeu? Eu vejo isso tudo como uma oportunidade, na verdade, né? Você olhar para aquele monolito, pensar nele, em quebrar ele, aí entra o lance do custo, se é viável ou não é viável, entendeu? Então, essa abordagem que ele falou de olhar para as paixões e ponderar com aquilo que o mercado está pedindo, eu acho que é a visão mais madura mesmo do profissional, né? A se E, seguir. e o que vocês acham que desperta as paixões das pessoas nas tecnologias? Assim, eu posso citar meu exemplo. Por exemplo, eu sempre penso assim em resolver o problema, né? Eu tenho esse pensamento do Vitor Lobo aí, e eu não penso assim, eu, sei lá, vou amar uma linguagem aqui, sei lá, JavaScript, por exemplo, ou Python, não sei. Eu E, acho que todos e nós. aí, tipo, penso isso, eu penso, olha, eu quero alguma coisa que resolva o problema. E às vezes eu olho assim, uma tecnologia, essa tecnologia, ela pode resolver o problema, mas de uma forma assim, remendando. Entendeu? Tipo, eu tô remendando aqui. Servir para outra coisa, mas eu tô usando ela, o que exatamente vocês citaram, né? Tem que saber em que área eu vou usar a tecnologia. Mas, no geral, assim, eu tô falando no meu caso, o que desperta a minha paixão é olhar assim, pô, sei lá, por exemplo, o Rush, né? Essa parte de segurança dele, ele foi muito bem pensado, a parte para não deixar vazamento de memória, estouro de pilha, e é acho muito legal isso e, tipo, isso desperta paixão em mim. E aí eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. O que desperta a paixão das pessoas, né, em uma tecnologia? Aí? Vamos lá, Luiz. Eu acho que todo mundo sempre vai querer aquilo que é mais fácil para você, né? E aí tem o problema, tu virou esquinas, foi atropelado, morreu. E aí? Verdade. Entendeu? Aquilo que você fez, aí já começam os problemas, né? Você documentou, né? Eu lembro do meme do gatinho lá na mesa, lá as meninas, se você prometeu uma documentação para mim, não está documentado, né? Não está nem versionado direito, não está nem
é, né, empacotado, testado, não está pronto, então tu tem que pegar o negócio andando, entendeu? Entendi. Então, mas só com o tempo, com a maturidade, que você vai entender a melhor solução, entendeu? Porque eu já fui um chita de Java, né? Lá atrás eu trabalhava com Delphi PHP, lá na década de 90 lá, altas loucuras, né? Um código maravilhoso, né? Eu falava assim, não, o negócio é Java, 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 e eu não conseguia achar um lugar para usar Java, porque ninguém estava afim do custo, né, dos servidores, tinha que ser mais parrudo, tinha uma infraestrutura melhor, tinha o tal do servidor de aplicação, que ninguém sabia o que, que era, que na época era o Jonas, o JBoss, o WebLogic e o Tomcat. Não existia nem o Jet ainda. Aí a IBM veio com a WebSphere e tal, era uma outra realidade, era outro mundo, né? E aí, numa determinada época, se tu fica aquele chita, né? Eu quero, eu quero, eu quero, e você enfia a goela abaixo, você desenha uma solução, porque tu vai ficando mais sênior, tu ganha essa liberdade de propor, e você vai tentando, daí chega um momento que você enxerga o seguinte, não, eu não posso usar só o que eu gosto, eu tenho que usar aquilo que é melhor para cada situação. Isso te dá um estalo para você pensar assim, porra, qual que é a melhor arquitetura para eu resolver isso aí? Aí, para cada componente de arquitetura, você tem uma linguagem, você tem uma plataforma, você tem uma ferramenta. Só que você só vai se dar conta disso com o tempo. É perrengue, é você colocando o sistema em produção lá, não testando a capacidade, né? Não, você nem se dá o trabalho de fazer um script no JMeter, no Gatling, para ver se o negócio vai aguentar. Então, tudo isso tu vai aprendendo com o tempo, entendeu? Mas o esquema da paixão é esse, porque o cara não quer tirar a bunda da cadeira e estudar uma coisa que é desconfortável para ele, porque simplesmente ele acha que determinada linguagem é melhor, entendeu? Eu já fui o seguinte, não, mainframe, não, vamos migrar tudo para Java. O cara, assim, você tá louco? Eu vou pegar anos de dinheiro colocado ali tal e te arrancar fora? Foi num banco, tá? Não vou dizer o nome do banco para não aparecer aqui, né? Aí tu pensa assim, pô, então como é que eu posso acessar o banco no mainframe em COBOL? Bom, Java tem o tal do JCA, né? Que é o Java Connectivity Architecture, né? Vamos ver se existe um conector JCA para um IBM Z não sei o que lá rodando COBOL. Tinha, beleza, vamos utilizá-lo então, fazer a comunicação. Ah, não tem, é só, mas ele tem suporte a MQP. Opa, vamos fazer uma integração por fila, JMS e tal. Entendeu? Mas isso é com o tempo. E Vitor, Então, sobre essa pergunta que o Carlos lançou aí, eu acho que as pessoas se apaixonam pelas linguagens e não coincidentemente são linguagens menos verbosas. Eu acho que, eu não vou dizer que é um grande culpado, mas um efeito que eu tenho visto e observado muito é a questão de eventos de tecnologia. A gente pegar uma Campus Party, a gente pegar os eventos de tecnologia que são muito abrangentes, não tanto na pandemia, né, por motivos óbvios, mas é muito comum chegar alguém ou que está iniciando ou que já iniciou e está meio cansado de trabalhar na mesma abordagem, enxergar uma bala de prata dentro de uma apresentação que, na maior parte das vezes, é uma abstração do que realmente a linguagem está fazendo ali, entendeu? Do seu potencial, né? Então, por exemplo, eu vou citar o Rust. O Rust hoje na comunidade, o pessoal está comentando bastante. E até remontando um, um- um- uma conversa que eu tive com o meu líder recentemente, né? Ele falou: E aí, Vitão, você acha que é uma boa fomentar o Rush aqui com a equipe? Eu falei: Cara, não. Aí já foi logo o choque dele. Por quê? Por que não? Capacitação, velho. O Rush tem uma curva de aprendizagem bizarra, tá ligado? Comparado a outras linguagens. Você pegar um Go. Se você pegar alguém que já está com Java, por exemplo, e pega um Go, você dá aí um mês, 2 meses, o pessoal já se vira rápido, entendeu? Porque o Go tem poucas palavras reservadas, tem essa proposta de curva de aprendizagem curta, né? Justamente para você aprender logo, rápido, né? Já o Rust não. O Rust, ele é multiparadigma e além de ser multiparadigma, ele mexe com bastante coisas muito específicas, né? Da própria linguagem. Então, formar uma equipe
que domine Rust é custoso, né? Você para pensar por aí. Aí você fala, "Ah, não, e qual linguagem então você acha que é uma boa a gente abordar? Cara, a gente está em Java, então por que não continuar em Java? Qual é o lance? É porque a gente viu uma linguagem que ela tá no hype e falou valeu? Não, pô, a gente tem que ponderar, né? Se fosse assim uma questão de cybersecurity, de uma ferramenta onde tem dados sensíveis e você quiser abordar com o Rush, talvez faça sentido, né? Mas é isso, é ponderar os contextos, né? Tem que olhar para a tecnologia, tem que pensar junto à equipe, não é só a questão de arquitetura, da arquitetura que você vai aplicar, mas capacitação, curva de aprendizagem. Uma coisa que eu vejo muito também, isso aí é da época, pós-Orkut, né? É a época das tretas. O pessoal comparava uma linguagem com a outra, comparando Hello World. Por exemplo, pegava do Python, dava um print Hello World. Nossa, Python é superior a Java, porque Java você escreve de 5 linhas, tá ligado? Também isso aí não é verdade, No entendeu? mínimo. No mínimo. E aí a JVM para rodar o Hello World tem 420 mega e o Isso, Python tem 1K. exato, exato. Agora, aí você vai pegar, fazer por exemplo, você vai fazer um cálculo, você vai colocar dentro de uma array aí por exemplo, um cálculo que contempla milhões de itens, por exemplo, né? Você bota um Python para processar, o Python vai torar, entendeu? Você pega um Java, o Java mais básico, em segundos você consegue rodar, entendeu? O Python não, você tem que importar a biblioteca do C, você tem que fazer mesmo de implementação para chegar naquele resultado em termos de performance que o Java já entrega, entendeu? Eu não estou dizendo que o Python não dê para fazer isso no Python, porque se eu estiver falando isso, eu vou estar já gerando uma terceira guerra mundial, visto que se a gente for pegar o OpenStack é quase todo Python, entendeu? Então, mas é basicamente isso. A gente saber ponderar as coisas, não se apegar àqueles pequenos detalhes, aquelas coisas que geralmente roda no CC Serafine de Twitter, né? Serafim, o bot, ou não. Pois é. Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente sempre tenta puxar as coisas mais para essa questão de discutir a tecnologia em si. A princípio, esse vídeo parece que é sobre isso, mas na realidade a ideia nossa é justamente é, jogar uma luz para vocês em cima dos outros dois pés do tripé principal. Qual é o tripé principal? São pessoas, processos e tecnologia. Então a gente não pode focar, se eu estar comparando tecnologia, eu não posso focar apenas em uma parte do tripé, entende? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma tecnologia, às vezes a própria tecnologia já é pensada com os papéis que estão ao redor dela. Então, nem tanto assim os processos, mas os próprios papéis, por exemplo. Vou trabalhar com Kubernetes. E eu tenho que ter um SRE, entendeu? Eu tenho que ter um arquiteto para eu trabalhar com essa tecnologia. Então, as tecnologias elas são pensadas dessa forma, né? Então, não é tecnologia por tecnologia, elas são pensadas dessa forma, elas são pensadas para serem aderentes a certos tipos de processo, e o desafio é justamente a gente conseguir formular esses processos e criar esses processos que o Luiz citou aqui e o Lobo citou aqui também, que é isso que é importante. E no que diz respeito às pessoas, dependendo do local onde a gente vai adquirir essa tecnologia, a gente ter essa visão de conseguir vender para o time, né? Manter o time, vender o time. Porque o que vai manter o time? O que mantém o time são os processos bem definidos, né? Então os processos estão bem definidos, estão simples. E a tecnologia está resolvendo, está entregando valor. Então é fácil de manter, é fácil, entre aspas, estou falando de forma, claro que estou falando de forma, eu estou citando exemplo, estou falando não estou falando de uma forma prática. Uma forma ideal, estou falando da forma ideal. Mas nesse mundo ideal, eu consigo, a gente consegue viver e trabalhar com a rotatividade dentro de uma equipe, ok? Porque os processos estão bem definidos, a tecnologia tá redonda e eu consigo
eliminar os problemas de curva de aprendizado justamente por conta desses processos bem definidos. Então, o tripé vai estar funcionando da forma correta. Então, baseado nisso, eu queria saber da experiência e da visão, qual a visão do Lobo e do Luiz relacionado a isso. Vamos lá, Lobo. Então, cara, sobre esse ponto que você citou aí, eu sempre penso no lance da demanda. O que define, no fim das contas, é a demanda, tá ligado? A demanda que uma determinada organização recebe, e aí ela é mastigada pelos seus gestores, entenda gestores aí, desde o gerente de projetos até o PO ou PMO, vai depender da nomenclatura que essa empresa usa, né? E aí, quando ele passa essa demanda para a gente, e aí vai envolver várias coisas. Qual a tecnologia que já é adotada, porque existe um custo para... Quando você pensa em uma nova tecnologia, uma nova técnica, uma nova qualquer coisa, o que primeiro se pensa faz sentido para a gente? Se faz sentido, vamos estudar, vamos esmiuçar isso aí, e depois de esmiuçar, depois de ver em todo o conjunto se realmente atende, começa o lance da adoção, né? Mas, e aí é bom pensar, pelo que vocês observaram, tudo que a gente falou sobre maturidade, sobre contexto e tal, acaba passando a ideia de que coisas novas não entram. Não é bem assim, entendeu? Coisas novas entram, desde que faça sentido, desde que você consiga vender. No fim das contas é isso. Se você acolher uma tecnologia e vende bem para a equipe, fala, ó, galera, tem isso aqui, aí mostra todos os prós e contras, faz uma spike, né? Para quem não sabe, a spike é anterior a uma POC, né? É um teste de conceito mais direto, né? Então você faz um spike, validou com a turma lá, porra, massa, rolou. Aí faz uma POC, aí o papel de vender o peixe, né? Você vende o peixe para o seu gestor, você vende o peixe para a sua comunidade, né? Se você estiver trabalhando em um formato de comunidade, né? E no fim das contas, se todo mundo abraçar aquela ideia é adotada e o pessoal passa a usar, entendeu? Existe essa resiliência que o mercado tanto fala, né? Só que ela não chega como, tipo, o pai de santo, né? Recebe e fala valeu, entendeu? Gosto de brincar com essa analogia, mas é isso. Então é isso. Existe sim o lance da resiliência, e aí é um ponto importante. A gente está se atendo bastante à questão das tecnologias, focando em linguagem de programação, mas tem o lance da cultura também, que é importante nesse processo, entendeu? Então, quando você adequa uma tecnologia que está no hype, eu vou citar o Kubernetes, que o Kubernetes está no hype ainda, né? Ele já esteve mais, né? A água já bateu na bunda de alguns, que viram que tentaram resolver um problema simples com a bazuca, né? E que, no fim das contas, acabou que uma solução mais simples resolvendo, né? Então, quando surgem essas ideias, o que eu paro e penso hoje, mas isso aí é um trabalho de equipe em conjunto, sempre é. Nunca você trabalha sozinho, né? Você realmente apresentar aquilo que eu falei antes, né? Os prós e os contras e tentar vender esse peixe. Mas às vezes ocorre isso mesmo, de você tão apaixonado por aquela solução, quando você coloca em produção, você não consegue mensurar o quanto de custo. No caso do EKS, por exemplo, para a AWS, pô, é caro pra cacete, bicho. O que pensa que não é? Mas é caro pra cacete o EKS, tá ligado? E muita gente usando o EKS e achando que o EKS vai resolver tudo, o Kubernetes vai resolver tudo, quando na verdade possa ser que resolva, mas a duras penas, e quando falo duras penas, é dura pena de capacitação e custo, entendeu? Então, novas ideias são sempre bem-vindas, desde que com responsabilidade, entendeu? É basicamente isso. Sabe que isso é desde sempre, né? Isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, as empresas não tinham departamento de informática, né? Para começar, elas não tinham nem computador, né? Elas pagavam para uma empresa fazer o serviço que chamava de birô de informática. Então, tu tinha o teu controle de estoque, livro caixa, contabilidade, folha, tudo numa empresa que fazia para você, que era uma empresa de processamento de dados.
né? E com o passar dos anos, né, esse conceito de ter papéis definidos, quem faz o quê, continuou, né? Só foi transformando, né? Daí depois as empresas trouxeram o microcomputador para dentro, aí depois o microcomputador veio a internet, aí depois da internet veio a jogar os serviços para a internet, foi a primeira bolha, e assim por diante. E toda essa migração que tu falou faz todo sentido, porque imagina, tu tem lá o teu time trabalhando hoje, vamos pegar aí final da década de 90, né, todas as aplicações rodando em DOS, modo texto, aí chega, não, agora nós precisamos colocar tudo para Windows, tudo com janelinha, tudo com mouse. Porque foi uma necessidade que ocorreu porque a Microsoft não deu mais suporte para o DOS, era tudo Windows. E aí o que aconteceu? Houve uma hiperdemanda para você entregar coisas feitas em Delphi, Power Builder, Visual Basic, né? E isso gerou um custo. Muita gente perdeu a janela porque não tinha treinamento, não sabia e não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ver no YouTube, ver no DevTools, ver em vários lugares muito material disponível para você estudar. Então, muita gente caiu fora, foi excluída, colocada à margem do mercado, né? E também aqueles que ficaram viram o custo, porque tu tinha que comprar livro, comprar um treinamento e ainda tinha a curva de aprendizado. Tu mudava todo o conceito, né? DOS programava em procedural, aí foi para Windows, começou a ter algumas coisas de orientação a objeto, orientação a evento, e com o tempo foi acontecendo essas coisas. Depois veio, né, sistemas para web, começou lá com Shell Script, com C, fazendo CGI BIM, aí depois veio Java, aí depois veio ASP da Microsoft, aí depois veio PHP, né, e aí começa aquele negócio, como era uma coisa muito nova, né, o que era mais fácil começou a pegar mais mercado. Então muita gente aprendeu ASP e PHP ali no final da década de 90, início de 2000, né, e fazendo para tudo, né, colocando tudo, exatamente tudo pode imaginar foi para PHP e para ASP, né, e Java. Por que as pessoas não iam para Java ou não iam para .NET 1, que é dessa época também, final dos anos 90? Porque demandava uma equipe que suportasse a tecnologia dentro da empresa. Então você precisava que tivesse o departamento de TI, né, que tivesse lá os servidores, que tivesse lá, no caso do .NET, o Windows, bonitinho, com o servidor de Active Directory configurado, com o LDAP habilitado, aí tinha lá o servidor de aplicação web .NET conectando nesse servidor, daí tinha que ter um firewall para poder externalizar esse serviço para fora, se precisasse para o representante comercial. Começou a trazer uma bagagem de custo gigantesca para as empresas, e isso fez as empresas segurarem a migração para a web, entendeu? Do jeito certo para tecnologias corporativas, né? Mas com o tempo eles viram que não tinha como passar, e aí começou a ficar mais popular você ver Java lá, né? Tinha o Java WebSphere, que era da IBM, aí tinha o Java Open Source, que era com a Apache Tomcat, e começou a ter aquela metamorfose, mas ainda se tinha aquele conceito que, não, se fazemos em Java, tudo tem que ser em Java. Front-end é Java, JSP, back-end é servlets, e a arquitetura é bem engessada, né? Monolito mesmo e tal. O .NET é a mesma coisa, né? Lá com ASP, né? Veio o ASP.NET, continua a mesma coisa, e só ali pelos anos 2004, 2005 que a gente começou a ver ficar mais ou menos parecido com o que é hoje, né? Mas mesmo assim, o mercado sentiu necessidade, olha, precisamos de aplicações melhores, a gente precisa de celular, porque 2005 começou o boom do celular com a internet, 2006, 2007 chegou o iPhone e implodiu o mercado, né? E isso, todas as transformações, elas vão pressionando o mercado a buscar recursos e tecnologias, e quem está trabalhando, a gente tem que se virar para aprender e continuar trabalhando. Né? A gente começou a falar de virtualização, eu lembro muito bem, o Zen, a primeira vez que eu vi uma apresentação do Zen, pessoal do Red Hat, foi em 2002. Né? E virtualização, que não sei o que, vai ser virtual, virtualizar as máquinas, aí surgiu o VMware, aí mais um tempo surgiu lá o
o da Oracle, que é o VirtualBox, né? E, pô, mas e aí? As empresas não estavam preparadas para aquilo tudo e começaram algumas empresas a fazer projetos, e era com a virtualização arcaica e tal, né? Mas para tudo isso exigiu que tivesse lá o cara de servidor, o cara de SO, o cara de rede, o cara de segurança, mais o DBA, o banco de dados, mais o programador, e assim sucessivamente, né? E muitas implodiram porque não tinha processo. Não tinha processo de definição de requisito, não tinha processo de desenvolvimento, não tinha processo de entrega, né? E aí falou assim, tá, mas e o teste? Cara, tem o teste ainda, as pessoas não testavam, quer dizer, não testam até hoje, né? Isso é normal. mas tinha todo esse perrengue que é gerenciar, e com o tempo esse negócio foi ficando mais assim, comum para todo mundo, né? Mesma coisa, né? Eu tava lá felizão, né? Eu sei tudo de AWS, chegou a AWS também, né? Implodiu o mercado de novo, né? Lá a gente tinha EC2, você vai colocar no EC2, aí você tinha lá os Elastic Load Balancers, pô, legal, não preciso de data center, não preciso de cara de pré-site e tal, e aí chegou o Docker. Aí quando eu tava felizão, aprendi Docker, chegou o Kubernetes. Então, para empresas grandes que têm essa demanda, né, foi legal trabalhar com Docker, trabalhar com Kubernetes, ver o tipo do Kubernetes, você vê lá o pod nascendo, o pod morrendo, né? Ah, subiu a carga, daí ele viu lá, opa, tem que levantar uma máquina nova e tal, isso é muito legal. Mas tudo isso você podia fazer lá no EC2 da Amazon, você podia fazer lá na Azure, você podia fazer no Google Cloud, e então as coisas vão mudando, mas aí tem aquele problema. É uma bazuca para matar uma formiga em determinados casos, né? Então tem empresa que não vai usar isso, mas tem empresa que vai usar. Né? E só para fechar aqui, né, eu acho que o dev ele tem que saber de infra, de rede, tá? Ele tem que saber o que é uma máquina virtual, ele tem que saber o que é uma JVM, ele tem que saber o que é uma conexão de rede, tem que saber o que é um firewall, né? E o cara de infra tem que ter a noção básica de software, tem que saber como é que um Python roda, o que ele precisa para rodar, tem os pip install lá, ele tem que manjar, ele tem que saber os node install para ver o que vai acontecer, ele tem que saber fazer pentest, tem que saber JVM para colocar lá RIP máximo, mínimo, não sei o quê. Né? E isso está fazendo o seguinte, né? Quem consegue juntar os dois se dá muito bem. Consegue ver, consegue evoluir, consegue acompanhar. Agora, quem diz assim, não, eu só mexo com Linux. O cara, com o tempo, ele vai começar a ficar à margem, entendeu? Porque começou a misturar demais, é tudo misturado hoje. Né? O cara vai ter que fazer um script para fazer um load balancer. Né? A regra do load balancer não é round robin, às vezes ele tem que fazer um stick session. Né? Como é que é? Às vezes tem uma regra específica. Eu conheço software aí que vou conectar em determinada instituição. Me dá eu tenho que fazer isso via proxy, o proxy não pode ser repetido, tem uma regra para você atribuir o proxy para ele, tem que ver se o proxy está provisionado, se o proxy está funcionando. Então, assim, extrapolou. Então, tem que ter, né? As pessoas têm que estar atentas a que a gente trabalha numa avalanche, numa onda. Sabe quando você pega uma onda, pega um caixote na praia, tu sai rolando assim? TI é desse jeito, não tem descrição. Eu tenho consideração sobre isso, Luiz. Eu tenho ouvido muito o termo Dev Full Cycle. Tem até um cara que vende curso com esse nome, né? Tá perdendo de ficar rico. Tem um Full Cycle, tem um Full Stack, e eu tenho visto muito papo sobre Full Stack, Full Cycle, né? E eu tenho até um podcast da Alura que eles falam sobre isso, mas eles tratam a parte do Full Cycle, Full Stack de uma forma um pouco pejorativa, falando que se você aprende de tudo, você se torna um pato, e pato no mercado não é que não são bem-vindos, é que não faz nada direito, né? Eu entendo o que eles quiseram dizer, eu entendo o lance de você se tornar especialista, mas nada te impede de você se tornar especialista com noção do que você está fazendo, que faz uma puta diferença, entendeu? Exatamente. Porque te dá segurança, te dá muita segurança do que você está fazendo, na abordagem que... E não só segurança,
você vai saber mitigar o risco das coisas que você está fazendo e também escolher a melhor abordagem, entendeu? Exatamente. Isso faz parte da maturidade, né, do E profissional. falou tudo agora, né? Porque a grande discussão era, é um pato, é um ornitorrinco? Aí eu falei, não, Isso, tô esquecendo do peru, né? Porque o peru foi o resultado isso, do, isso, do urubu que se tinha inveja do pavão que era bonito e o pavão queria voar. Daí eles decidiram, vamos ter um filho e nasceu o peru. isso. E nesse ponto ainda tem um lance. Eu acho que vocês todos acompanharam também nesse nicho aí, nessa mudança, a mudança também na parte da gerência, né? Na minha época tinha o lance que nasceu o Scrum Master. Hoje a gente não vê muito sentido o Scrum Master. Por que Sim, não vê muito sentido? Porque realmente não faz muito sentido. Hoje a gente evolui para uma equipe autogerenciável, né? Que eu acho que é o sonho dos agilistas, no fim das contas. E aí já começa a tirar algumas peças, incomodar o mercado, causar uma insegurança que é natural, né? Tudo que chega de novo, que é para revolucionar de alguma maneira, acaba que gera insegurança em outras pessoas, porque retira cargos, né? Vou te dar um exemplo. Ou, tem quem gosta, mas tipo assim, é bom, mas nem sempre, né? O Gira, vamos falar do Gira, né? Que é de gerenciamento de processos e tudo mais, e tasks e tudo mais. Para mim, Gira, ele chegou num estágio que, porra, ele tá perfeito. Mas parece que a cada ano, cada mês, eles implementavam uma pioria, tá ligado? Não é uma melhoria. E aí mudava nome, mudava esquema, eu me perdia todo. Você tinha que fazer um treinamento, um tutorial para reaprender o Gira, né? Toda vez isso, né? E aí teve uma parte de profissionais que trabalham com essa parte de agilidade que tirou uma parte de certificação do Gira. Aí o Gira sai do mercado e a galera fica, porra, velho, eu estudei tudo isso para sair do mercado. Por que saiu do mercado? Porque incomodou, cara. Virou um dinossauro, virou um trambolho que não fazia sentido dentro do rito do gerenciamento do progresso do desenvolvedor, né? eu tenho uma trivia interessante sobre Gira. Né? Eu fui um dos maiores defensores de Gira lá no final dos anos 2000, metade dos anos 2000, 2005, 2006. Nós conseguimos implantar o Gira, eu me tornei um especialista em Gira e hoje eu odeio o Gira. Então, Mas é um mal foi o que eu necessário. falei. É um Foi o que mal eu falei, necessário né? porque você precisa de uma ferramenta que te dê visibilidade do que está acontecendo. Entendeu? Você Isso. consiga documentar coisas para não falar que o cara que dobrou a esquina morreu e você ficou sem história, sem contexto de determinadas atividades que você realmente precisa. Mas o Gira, o que aconteceu? Eles viram que manter uma versão on-premise, local, que você possa instalar dentro da sua estrutura, era muito caro de manter. Para eles manter, era muito customizável, era muito assim, tu tinha muito problema de atualização, de suporte, e eles decidiram em 2019 abandonar o on-premise e trabalhar só com a versão cloud, que é o que você tem hoje. Você vai na Atlassian, compra ele e tal. É uma decisão de business. E o que aconteceu? Todo mundo que tinha a versão on-premise teve que migrar para a cloud na marra, sem todas as customizações que eles tinham. Aí eu trabalhei numa empresa, tá? Eu fui o arquiteto de produto da Fogbugs. Fogbugs, antes de existir Gira, antes de existir GitHub, né, era Fogbugs. Fogbugs foi o primeiro a ter o repositório, a integrar com o Ticket, a fazer o wiki, tipo Confluence e tal. E esse negócio caiu no meu colo para cuidar, porque eles tinham a esperança, eles têm o objetivo de ocupar esse espaço, esse vácuo que o Gira deixou, entendeu? Só que a gente precisa, todo mundo precisa de uma ferramenta de ticket de gerenciamento para poder fazer funcionar o processo inteiro, entendeu? Chega um momento que a empresa fica tão grande que você tem que ter rastreabilidade das coisas que acontecem. É um mal necessário. É um inferno, mas precisa. Entendeu? Então, assim, é necessário. É a mesma coisa que o GitHub. O GitHub está se tornando né? Antes ele era só um repositório, aí ele Isso. começou a fazer checagem, ele começou a fazer o webhook, e agora tem o Actions, agora tem o editor, agora tem um mundo lá dentro, e você tem que se especializar em GitHub para trabalhar também. Isso. Virou um mondrongo gigante, né? Vamos lá continuar lá. Só um minutinho. Deu. Sim.
Beleza. Bora voltar, bora focar nas tecnologias. Gostei dessa volta que a gente deu agora, muito legal. Mas bora, não fuja do assunto, não. Eu tenho umas perguntas polêmicas para vocês aí. É um papo que os meninos fogem, né, velho? O menino não gosta de falar essas coisas aí. Não. Isso foi legal. Não, isso é importante. Mas vamos para as perguntas polêmicas. Primeira pergunta polêmica. Mamilos, polêmica. Comunidade faz diferença? Por exemplo, a comunidade de uma linguagem faz diferença? Vai ajudar a ela ter uma longevidade? Ou o que garante a longevidade da tecnologia é o ambiente interno de uma organização? Vamos lá. Porra, essa pergunta foi boa. Pois é, essa é a nossa foi boa, essa foi boa. Cara, o Carlos ficou semanas pensando nisso. Certeza, eu vou pegar vocês dois. Eu acho que faz diferença a comunidade, sim. Porque a comunidade, ela, no fim das contas... Porque, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a comunidade. Boa. Aí, tipo, eu posso até tentar contextualizar. Eu não estou falando necessariamente de, por exemplo, software livre. Tem um software livre que tem uma comunidade, versão comunitária ou algo parecido. Eu estou falando no geral, por exemplo. Pessoas que usam... Tem muitos programadores em Java, entendeu? Muita gente que gosta, é apaixonada por Java, mas não contribui para o projeto ou para a tecnologia, para evoluir a JVM ou algo parecido. Os dois casos pode se aplicar na minha pergunta. Tanto a comunidade de software livre quanto uma comunidade grande, entendeu? Então faz diferença ter uma comunidade grande de programadores ou ao redor de uma tecnologia ou não? Ou o ambiente organizacional é que faz essa diferença? Ou tanto faz? Quero saber a opinião de vocês. Isso é uma pergunta interessante pelo seguinte, fazendo uma análise rasa, eu vejo que, por exemplo, eu não consigo fazer a relação entre a adoção de comunidade, tamanho de comunidade abraçando aquela tecnologia e a adoção... Eu acho que a adoção por parte das empresas tem relação. Eu não sei medir isso, entendeu? Por exemplo, vou pegar aqui o PHP 4, que era o mais polêmicozão, né? Fazendo gambeta torta e à direita. Mas era uma adoção grande da comunidade e, na verdade, até hoje o PHP ainda bomba. Não tanto quanto na década de 90, mas ainda tem muito mercado de PHP, entendeu? Tem muito. Tem muito. Você não tem dificuldade de arrumar emprego com PHP, né? Entendeu? Então, a comunidade, se você pegar PHP Brasil, que é uma comunidade relativamente pequena em relação às outras, né? Você vê que é uma comunidade bem engajada, brother, sacou? É bem engajada e as empresas que adotaram o PHP e têm os seus legados em PHP, mantém PHP. Não sai para um JavaScript, por exemplo, entendeu? Dificilmente você vai encontrar. Então, eu acho que a comunidade, levando em consideração que a comunidade é quantidade de usuários daquela linguagem, quantidade de profissionais, até agilistas que trabalham em cima de equipes com aquela linguagem, porque a comunidade, no fim das contas, abraça essa turma também, e comunidade no sentido de desenvolvimento também. Então, ela é importante porque ela vai ditar o norte daquela linguagem. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem clássico. Quando você abre um projeto de uma linguagem no GitHub, você vê aquela quantidade de issues. Aquelas quantidades de issues, ali existe relato de bugs, mas existe muito relato de proposta de melhoria da linguagem, entendeu? Então, de onde vem essa proposta de melhoria da linguagem? Da comunidade, entendeu? É isso que é importante frisar. E aí, com esse impulsionamento, é o que faz, no meu ponto de vista, a linguagem durar e estar nos espaços, né? Privado, público, etc. Entendeu? E tem outro porém. Se você pegar as grandes corporações hoje, elas estão preferindo tecnologia open source. Por quê? Porque elas são bonzinhas, porque elas gostam de comunidade? Não. Custo, entendeu? Custo-benefício, né? Elas estão abraçando, então, para mim, faz toda a diferença. Toda a diferença, tá ligado? Toda. E Luiz, para você? Eu acho que é uma simbiose. As empresas têm que fomentar uma comunidade interna dentro das suas empresas, né? Criar um ambiente de fomento ao estudo e inovação de determinadas tecnologias,
seja programação, seja infraestrutura, seja banco de dados, seja processos, gestão de projetos e tal. Né? E essa comunidade já tem que interagir com uma comunidade fora da empresa para poder trocar experiência e gerar inovação, entendeu? Né? Qual que é o grande problema disso? Que as empresas não dão bola para os aspectos legais dessas interações. Porque às vezes você fundamenta todo o seu software em cima de uma ferramenta, de uma biblioteca que utiliza o GPL como licença. Tá? E se você empacota o GPL no seu software, você é obrigado a redistribuir seu software livremente, gratuitamente. Você não tem abrangência, você não tem abertura para você dar, assim, vender o seu software como seu, entendeu? Você perde isso. É a mesma coisa. Programamos em C++. Beleza, eu tenho lá um Linux que tem a glibc. E eu compilei o meu executável C++ estático, né? Eu puxei tudo que eu precisava de dependência da glibc para dentro do meu binário estático. Esse binário não pode ser vendido. Né? E as pessoas com comunidade esquecem disso. É a mesma coisa. Eu tenho problemas de licenciamento com Java, com bibliotecas de Java, com bibliotecas de Python, com bibliotecas de JavaScript, né? Uma série de problemas em relação a isso, né? Porque as pessoas não se dão um trabalho de ver como é que funciona a comunidade daquela determinada ferramenta, entendeu? Mas voltando ao assunto, né? Java, ele criou uma comunidade muito grande, porque as empresas abraçaram Java, que era uma tecnologia mais aberta. A Sun abriu Java para assim, qualquer empresa, qualquer um poderia usar Java, desenvolver em Java, adotar Java, né? Tinha licença da JVM, que não tinha muitas implicações, e o pessoal preferia Java em relação a .NET, porque o .NET tu criava um vínculo muito forte com a Microsoft, né? No final, tu tinha que fazer um contrato, no final, tu tinha que fazer alguma coisa com a Microsoft. Só que a Microsoft, por mais que ela engessou, ela se libertou antes do Java para escutar a comunidade, e ela começou a melhorar mais rápido que o Java. Né? E o Java demorou muito, né? Enquanto a Sun era muito difícil, a Sun Microsystems, que era dono do Java, né? Depois foi adquirida pela Oracle, a Sun não escutava a comunidade. Nós falávamos que a gente queria usar anotações, que a gente queria usar um modelo de I/O mais eficiente, que a gente queria utilizar uma API de data e hora mais eficiente e mais intuitiva, mas eles não davam muita bola, não. Aí depois a Oracle comprou, né, a Sun, e continuou no mesmo sentido. E o que aconteceu? Outras linguagens com outras aberturas de melhoria contínua, tipo o Hub, tipo o PHP, né, tipo o .NET, né, tipo JavaScript, começaram a entregar coisas que o Java não entregava, e o Java ficou para trás. Né, e tardiamente, né, eu acho que a Oracle faz o que, uns 4, 5 anos que ela começou a... vamos lá, 4, 5 anos não, vamos lá, Java 8, né, 10 anos atrás, né, 10 anos atrás que ela começou a se mexer, escutar mais, fazer... Né, escutar mais quantidade para entregar mais coisas, que são as JSRs, né? E hoje Java vai se tornar ainda, né? Diz que no Java 19 vai ficar bem aderente à programação reativa, à programação assíncrona, né? Só que daí qual que é o problema, né? Você criou um ranço na comunidade. Tu fala que Java hoje os meninos quase pira, quase tira a roupa. O calão aí com ranço. Eu não gosto de Java. Gente, Java é seu amigo. Não é, eu detesto Java. Faculdade, swing, putaria. Não, velho, não é isso. Então, criou-se um problema grande, né? E hoje, né, no Brasil, a gente tem uma comunidade Java grande, mas a comunidade mais velha, as empresas utilizam muito Java, e se criou um problema de falta de mão de obra de Java. Mesma coisa de falta de mão de obra qualificada em PHP. Tem muita gente que aprende PHP fácil, mas tem um legado lá que é complexo, precisa de um expert em PHP. Não existe, cara. Isso. Luiz, você fez me lembrar de uma treta clássica. Eu acho que o Calão vai
possivelmente lembrar disso, a Dot Cloud, cara. A Dot Cloud, ela parou de investir na versão comunitária do Docker, começar a gerar problema na comunidade de orquestradores. O que foi que aconteceu? Os grandes orquestradores hoje não usam o Docker como runtime mais. Isso porque a Dot Cloud, apesar de ter aberto o código do Docker, que é a interface ao seu runtime, né? Uhum. Ela atrasava o processo de desenvolvimento, ela não aceitava os commits, os pull requests da comunidade, entendeu? Com isso, os orquestradores avançavam as suas releases e sempre criavam uma gambiarra para se comunicar com o runtime do Docker. E ficava nessa zoeira o tempo todo, até que o pessoal lá da Red Hat, junto com outras empresas, falou, quer saber de onde a gente vai criar nosso próprio runtime, e falou, valeu. Criaram um CRI-O, instituíram o CRI-O aí como runtime padrão do Kubernetes, assim como outros, tem o RKT e tantos outros, né? Tem o próprio do Systemd, né? E outras alternativas, né? E tirou o Docker da jogada. Por isso, né? Por ser empresa privada que não sabe trabalhar em comunidade. Exatamente, né? Eu, na ES, né, que é a empresa que eu trabalhava até há pouco tempo, nós utilizávamos Docker lá, aí veio o negócio de licença, né? Houve um processo por causa de licença, né? Compraram as licenças e eu utilizava uma licença do Docker, imagina, da minha máquina. Aí agora na nova a gente utiliza o runtime da SUSE, do OpenSUSE, que é o Ranch. Né? O Ranch funciona perfeitamente e tal, não vi problemas com ele, né? E tem gente que utiliza isso em produção. Então, assim, e esse tipo de treta, cara, gera, tipo, o JavaScript queimou muito filme, mas por ele ser uma linguagem muito fácil, você rodar no navegador certinho, possibilita que muita gente que não conhece nada de programação comece a ter os primeiros contatos ali no browser, né, cara? Hoje desponte como a linguagem, né? Todo mundo quer saber JavaScript, né? Mas aí o grande problema é, podemos rodar JavaScript no mainframe? Em tudo, né? Em tudo. Podemos rodar no back-end, né? Pois é. Lá, né? Não teve o patriota do caminhão lá com um balãozinho assim, né? Mas eu quero usar JavaScript no back-end, né? E o caminhão levou. Beleza, então eu vou pegar esse gancho aí de vocês e vou logo começar com a polêmica aqui. Vamos lá. Assim, não se preocupe que nesse caso eu sou contra vocês e sou contra também esse gráfico que tá aqui. Pessoalmente eu não gosto nem do Java, nem disso daqui. Vamos lá. Apareceu aí? Aí o que acontece? Apareceu. Veio. Vamos lá. Deixa eu fazer a minha ladainha, depois a gente debate sobre isso. Então isso aqui, pessoal, é o relatório de 2022 da Land Jobs, que faz um levantamento sobre as tecnologias de linguagem de programação. Então está saindo do forno aqui. Qual é a linguagem mais utilizada? Assim, durante o vídeo hoje eu vou mostrar cada área, entendeu? Tipo assim, onde deve se aplicar o JavaScript, onde deve se aplicar o Java e etc. Mas nessa primeira comparação é uma comparação geral. Tipo, qual é a tecnologia mais utilizada? Como é que está distribuído? E o JavaScript ainda é o rei. Tá vendo aqui? JavaScript está em primeiro. E perceba que o SQL também... perceba que existe uma diversidade aqui que tem SQL, tem HTML e CSS, né, tem Python, Java, etc. Mas vocês podem ver que por exemplo, PHP ainda está vivo. Tem gente que diz que está morto. Não está morto, não. Top 10, né, velho? É considerável aqui, entendeu? A gente consegue enxergar ele aqui no gráfico. Tá ok? Então, isso aqui no que diz respeito à linguagem de programação. Agora, bora dar uma olhada para ver quem é o rei dos frameworks. Adivinha quem é que está na frente? Node. JavaScript de novo. E o .NET está em segundo. Tá vendo aqui? .NET está em segundo. Tá ok? E aí eu vou deixar para vocês comentarem aí. Na verdade, a gente já começou a falar sobre isso, mas eu acho interessante puxar puxar essa perspectiva, né? Não, puxar o fio do que o Luiz falou. Acho que eu não me lembro se foi a primeira ou segunda pergunta que ele falou
a partir de tal ano as coisas começaram a ser como elas são hoje em dia. E aí eu queria que ele puxasse isso para explicar para a gente Eu como acho é que que elas são hoje em dia. a gente começou nesse movimento de transição para o atual momento, acho que ali em 2010, 2011. Acho que ali foi que começou a... Né, porque ali nós já tínhamos tablet, nós já tínhamos celular, nós já tínhamos os Chromebooks, nós já tínhamos, na época, netbooks, né, que eram computadores de menor processamento. Eu acho que é ali que começou a... Então, mas qual seria a razão então para o JavaScript, assim, Ô Luiz, para o framework baseado nele, os frameworks baseados nele crescerem tanto? E seria ô isso então, Luiz, essa transformação digital aí? só para você contextualizar, eu acho que seria bom você falar do início do JavaScript com a morte do Flash. Lá que Não, cara, e foi antes ainda. Deixa Eu o Luiz falar. lembro, eu lembro até hoje. Vamos falar de JavaScript, né? Sim, Em sim, sim, sim. 95 chegou o Netscape 4, tá? Netscape 4 veio para fazer frente ao Internet Explorer do Windows 95, porque a Microsoft integrou o Internet Explorer no sistema operacional, no Windows, né? No Windows 90 e... no Windows 95, né? Já veio a integração. E a Netscape fez um baita trabalho e lançou o Netscape. E o grande tchan do Netscape, ele trazia JavaScript em runtime, que possibilitava você fazer pequenos scripts na sua página HTML para fazer frufru. Era o mouse passando com um monte de letrinha atrás do mouse. Eram os exemplos assim, né, absurdos. Mas a Netscape, depois a Fundação Mozilla, investiu muito tempo e dinheiro desenvolvendo um runtime confiável de JavaScript. Né? Só que JavaScript trouxe muito problema de segurança, de vulnerabilidade, mas não mais que o Internet Explorer, que utilizava VBScript, Visual Basic Script, dentro de uma página web, que funcionava só no Internet Explorer. E o que aconteceu? Né? As pessoas que começaram a estudar HTML, depois veio o CSS, Netscape 4 trouxe o CSS, né? Eles começaram a estudar JavaScript para fazer alguma automação de formulário, fazer alguma validação, e o negócio começou a virar uma bola de neve porque ele era muito fácil de ser entendido. E as pessoas dão até hoje a fake news que o JavaScript foi baseado em Java. Não, ele não é baseado em Java, ele é baseado no ECMAScript. Eles colocaram o JavaScript só como uma sacada comercial para pegar a carona do Java. E aí, nesse meio tempo aí, surgiu a Macromedia com Flash, fazendo pequenas animações, né? Aí o pessoal começou a fazer um site que era inteirinho em Flash, até que alguém teve a brilhante ideia assim, por que a gente não faz um sistema rodando em Flash? E aí começaram a surgir formulários de captura de lead, surgir sistemas de automação de agendamento, de salão de beleza, de consultório médico, tudo feito em Flash. Flash virou uma linguagem de programação. E era tudo feito no Flash, velho. Não tinha front-end, back-end, API. Era tudo no Flash. O Flash fazia tudo. Ele que mandava a requisição para um lugar e gravava um banco de dados. Era um inferno. E daí, nisso aí, o Steve Jobs voltou para a Apple, né, naquele retorno triunfante dele lá, ele começou a reorganizar as coisas. O Steve Jobs foi o cara que bancou o HTML5, tá? O HTML5 tinha e cumpriu, né, a promessa de trazer uma infraestrutura de desenvolvimento de front-end robusta, que a gente não precisava de coisas externas. O engine de CSS, a gente sabe que o CSS é capaz hoje, né? A gente desenha menu com animação que vira, que troca cor, dá cambalhota, vira tela, né? Então, a Apple patrocinou isso, eu nunca vou esquecer, em 2004, acho, ou 2005, acho que foi 2004, o Steve Jobs disse assim, não, o Flash vai morrer. Nós não vamos mais dar suporte para Flash nos nossos dispositivos, que na época era o Mac, né? Eu acho que isso já foi mais tarde, não deve ter sido 2005, deve ter sido 2007, 2008, já com o iPhone. Aí, acho que foi 2007, 2008. E aí o Flash começou a ter uma contagem regressiva que ele parou de funcionar foi em 2016, né?
Eu acho que foi isso mesmo, foi em 2006, foi 10 anos, eles cravaram, eles provaram para a mais B que as vulnerabilidades, os problemas do Flash eram incorrigíveis, e eles conseguiram fazer esse movimento para usar HTML5, CSS e JavaScript. E aí começou. Né? Isso forçou a galera a ver, mas por que ele quer acabar com o Flash? Por que o JavaScript ele diz que é melhor? Porque o JavaScript tinha tudo nativo ali no navegador, era muito mais leve, era muito mais fácil, né, do que o Flash, que tinha uma linguagem lá que era o ActionScript, né? Né? Eu cheguei a cuidar do sistema todo em Flash, velho. A gente teve que fazer uma migração forçada. Eu falava para a área de negócio assim, olha, Flash morreu, temos que migrar até 2016. Flash morreu, Flash morreu. Chegou 2015, julho de 2015, eles disseram assim, temos que tirar o Flash. Eu disse, sério? E aí a gente fez todo o movimento para converter aquela aplicação Flash para JavaScript. E JavaScript está no topo aí, Carlos, por causa disso, porque ele é fácil. Ele está em todos os computadores, em todos os celulares, em todos os tablets. Tem geladeira que roda o bendito do JavaScript. É um inferno. E o Node expandiu isso, né? Sim. Onde ele roda. Então, isso que é mais fácil. Por isso que tudo feito nele é fácil, porque muita gente teve o primeiro contato de programação com JavaScript. Tem faculdade aí que ensina algoritmo sem tipagem porque ensina JavaScript. Entendeu? O JavaScript, por padrão, não tem tipagem, né? Aí depois criaram, não, a gente precisa de tipagem, a gente precisa colocar o TypeScript, não, a gente precisa de modos, a gente precisa, precisamos rodar JavaScript no servidor, como é que faz? Aí veio o Node, e aí veio, né? Os melhores frameworks para se usar no front-end hoje, na minha opinião, são JavaScript. É React Native, AngularJS, Vue, né? E Flutter, que na verdade ele vai rodar em Dart, né? Mas ele roda no Node, na realidade, é isso, né? Não tenho certeza, eu acho que é em Dart, mas não sei se... Não, a linguagem é Dart, mas eu acho que é tipo que nem o TypeScript, sabe? Eu não tenho certeza não, mas... Eu não tenho certeza também não, mas enfim, React, Vue e Angular. É tudo Node. Você faz misérias com eles, tipo assim, eu quero fazer uma aplicação com Material Design do Google para qualquer coisa no meu Mac, no meu Linux. Você vai lá, Angular 14, NG-init, NG-create, instala o Material, tá funcionando. Tu não tem trabalho nenhum, você já tem menu, você já tem caixinha, você já tem formulário, você já tem o layout, tudo ali pronto. Se falar de performance e segurança, né? Coisa que o ActionScript não entregava. Era mó lentão, eu tô mostrando pro pessoal ver aí, né, como é que tá o ranking, né? Vocês podem ver que bate com que exatamente com o que o Luiz falou. Aqui, como é um pouco amplo, e tem também aqui, olha, o jQuery, tem Spring, né? Vamos lá, o que é JavaScript aqui? Node, React. O Bootstrap, na realidade, ele é um framework de CSS, né? Sim. Ele é um pacote CSS, mas ele usa. Existem extensões JavaScript para ser usado dentro do Angular. Isso. Daí tem uma grande discussão se é para usar Bootstrap ou não, por causa que ele é antigo, né? Daí entra aquele negócio de paixão, de gosto, né? Isso. Mas hoje, te garanto, a grande maioria das agências de publicidade que entregam landing page jobs é com Bootstrap. jQuery é um framework de JavaScript muito antigo, muito problemático. Trambolhão. Tem vários problemas de segurança, de performance, mas muita gente usa ele ainda. Mas é muito usado. Carrossel da vida, né? Que usa aqueles efeitos loucão. Angular é JavaScript. Express é JavaScript. Sim. Tem uma coisa interessante que tem o Flash, que olha, o Flash que é do Python aqui. Flash. O Flash é Python, né? Mas vamos pegar só tem o Drupal, que o Drupal é um CMS, né? Mas ele considera também framework. Aí tem ali o Next.js, que é JavaScript. E aí vai. Vamos parar por aí, né? Então, só desses top 10, aí uns 8 é JavaScript. É verdade. E é engraçado, eles até citam aqui que o .NET e o .NET ainda estão vivos e estão muito bem, por sinal, né? O .NET está em segundo lugar aqui, né?
Spring tá no top 10 também, né? Spring, O Spring tá no top 10, O né? Spring tá. Mas aí vem a boa notícia, que eu até separei aqui para vocês, que é tipo para a gente enxergar quais são os maiores salários, tá? Então na América do Sul, Latina, o maior é Java. Java ainda reina. E aí o pessoal daqui da Europa, que Java e Python. O Python é muito relacionado a Big Data, o pessoal que trabalha com dados, etc. vamos deixar claro aí pro pessoal, tá? Esse salário aí de 30 mil euros na América do Sul é de um cara sênior, especialista, trabalhando em empresa Sim, grande, sim. né? Senão vai dar gritaria e o povo esperneando. Sim, não, com certeza. Às vezes mede por ano também, né? 90 Isso mil é um 30 ano. mil por ano, né, na realidade. Isso. Não é por mês. Esse aí é salário anual. Isso, salário anual. 30 mil euros por ano. Mas vocês podem ver aqui, né, que quem estiver assistindo o vídeo por curiosidade, que é uma boa investir em Java ainda, aqui, principalmente aqui na América do Sul, na Europa também. Java é amplamente utilizado no mundo inteiro. O que eu acho engraçado desses dados é o TypeScript, cara. TypeScript aqui, ó, é bem, né? E sabe por que TypeScript paga mais que JavaScript? Tá dizendo aqui, ó. Tá dizendo aqui, tá vendo? Tá dizendo aqui. As empresas Aqui, preferem TypeScript porque não deixa o programador fazer zoeira com código. entendi. Entendeu? Ele é tipado, tu tem a garantia, a curva de aprendizado de passar de um programador para o outro é menor porque tá tipado. Tu não fica imaginando, será que vai vir? Não, é tudo ali, é string, é inteiro, é double, entendeu? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí só para terminar lá, né? O JavaScript ele é amplamente usado porque ele é fácil. Ele está disponível em qualquer lugar. Né? Eu tenho um primo segundo, ele tem 11 anos, ele aprendeu a programar em JavaScript em 2 semanas do YouTube. Você vê. Entendeu? E agora o que ele está fazendo? Ele decidiu aprender .NET porque ele quer trabalhar com games, com engine de games, né? Que tem aquelas engine. Unity, aquelas paradas. Né? Exatamente. Ele tem 11 anos, vai fazer 12. Entendeu? Por que é fácil? Pois é. Na minha época, tu tinha que ir lá, né, eu queria programar. Tu tem que ter um compilador. Tu tem que ter não sei o quê. Aí dava lá 3, 4 disquetes, dava pau, era pirata, era uma treta. Não, JavaScript de graça. Disquete hoje, inclusive, virou só um ícone de salvar, né? Que a molecada nem sabe o que é. Exatamente, eles não sabem o que é disquete. Eles não sabem. Minha filha não sabe o que é disquete. Ela lembra, olha só que legal, né? Minha filha tem 23 anos. Ela lembra que na escola ela tinha que levar um disquete que era preto. Isso que ela lembra. Que era preto, que colocava ali dentro. Aí depois ela lembra só de pendrive. Tu lembra que para instalar o Windows era tipo 16 disquete, aí um falhava no meio do caminho, Deus me livre. O Windows 95, se eu não me engano, eram 26, 27 disquetes. Aí você vê. E ele sempre dava pau no 99%. Aí ele começava a mastigar o disquete. Dava eu. Era inferno aquele negócio. Era 1,44 megas, né? Não, velho, tinha os de 1.2 mega também. De Que era 2 o megas. 5 1/4, aquele grandão assim, ó. Tinha deles também. Grandão também. A gente hoje falando de SSD de 2 tera, antes do negócio bagulhão grandão. Cara, eu tenho certificação de IBM, né? Aqueles RS6000 e tal, né? Isso lá do início dos anos 2000, né? Era o pica, né? Tem certificação IBM e tal. Aí o grupo Sonai, que depois o grupo Sierra comprou, que é o dono do Big, o dono do Walmart, era o dono do Walmart aqui no Brasil, o Walmart foi embora, mas é o Big, o Nacional e tal. Eles compraram um storage de IBM chamado Shark. Ele tinha, se eu não me engano, era 600 GB. Velho, era uma geladeira. Sinceramente, hoje tu pega um SSD, que é menor que esse iPhone aqui, né? Tu tem lá 2 tera, né? Não, cara, era 600 ou era 100 GB, era uma coisa, mas era uma geladeira, cara. Era uma coisa
Absurdo. E só um cara certificado podia mexer. Se alguém mexesse, perdia a garantia. Eita. Jurassic World. Jurassic World, cara. Então, vou pegar esse gancho aí, Word, e bora dar uma olhada aqui, ver qual é a tecnologia que paga mais no mundo. Tem os maiores salários. Faço a menor ideia. Olha aí. Pearl. Cara, agora eu peguei. Ninguém entende isso. Não é possível. É isso mesmo? É isso mesmo. Pearl, primeiro Cara. lugar. Segundo, Lua. Elixir em terceiro. Rush? Rust e Ruby on Rails. Quer dizer, Ruby, desculpa. Cara, Groove, brother. Groove. Golang. Groove. Tem coisa de Groove. Tá vendo? A escala, olha aí. Objective-C. Então, ali, o Elixir é da Siemens. Como é que é o nome da... O brasileiro que criou, pô. Foi o Valim que criou o Elixir. Sim. Mas ele é baseado na linguagem da Siemens. Erlang, né? Acho que é. Erlang, isso mesmo. Era da Siemens ou da Siemens. A Ericsson depois começou a usar. É a linguagem central telefônica, velho. Que comprou a empresa que criou o Elixir, eu acho que foi o Nubank, pô. Não teve uma história dessa? Porque o Nubank, ele usa, né, aquele negócio funcional assim, até as últimas consequências, né? É o... Depois da pausa, por quê? O Clojure. Usa o Clojure. Eles usam, eu sei que eles usam, eu lembro, eu tenho um amigo que participou do início lá no Nubank, lá tinha Elasticsearch, tinha, né, umas coisas lá, mas sempre funcional, né? Eu sei que eles usam bastante programação funcional. O Clojure eles usam lá com força. Mas o Perl ali, Carlos, sabe por que paga bastante? Aquilo é interno, ninguém sabe aquilo lá. Nossa, eu tinha um script Perl que eu tinha da manutenção aqui, que ele fazia um instalador de uma aplicação C++. Cara, era um inferno, né? Tinha aqueles shop, que não sei o quê. Você quer ver uma coisa? Eu acho que até 2000... Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que até 2011, mais ou menos, se você fosse mensurar a quantidade de biblioteca Perl versus Python, dava tipo uns 60 mil bibliotecas à frente do Python. Sim. É porque o Perl foi a primeira linguagem que trouxe a noção de gerenciador de pacote, que era o CPAN. CPAN, porra. Era o CPAN, daí todas foram atrás, né? Daí veio o Maven com repositório, depois veio o SBT, veio o Hive, veio o NPM, veio o Yarn. É tudo cria do CPAN, velho. O próprio Linux ainda tem uma cacetada, mano, de biblioteca e coisas que usam o Perl. E tem coisas que você vai fazer que você precisa daqueles negócios em Perl. Perl é muito legal porque ele processa muito bem texto, né? Você faz muita gambiarra com isso. Sabe aqueles programas, aqueles sistemas de ranqueamento de oferta e de preço? Ele faz aqueles... Tipo, né? Vamos pegar o Wall Shopping, por exemplo, ou Buscapé. Tem muito script ali que vai ser rodar em Perl, porque ele lida melhor com tokens, com expressão regular, o Java 4, e é mais fácil de fazer funcionar. Pô, se a galera se basear nesse gráfico para estudar a linguagem de programação, eu ficar assim, porra, a galera vai estudar Perl, mano. Aí vai falar, Pois é. Agora, bora dar uma olhada aqui no frameworks, né? Nos frameworks. O que tá na frente é Ruby on Rails. Sim. É o que paga mais. Depois vem Ruby on Rails é bom porque fazer CRUD com ele é pé nas costas, né, velho? Sim. Né? Olha, o Java tá ali, olha o Spring lá, tá vendo? Tá em quarto lugar. Cara, paga bem. O Spring, né, eu tenho que fazer um vídeo aqui, eu já planejei, fazer um CRUD em Java em menos de 5 minutos. Ô, louco. Você faz um CRUD em Java em menos de 5 minutos com a API REST funcionando. Tá? Com Spring, Spring Boot, Spring Data, Spring Data REST, você consegue fazer isso. Você viu tanto que evoluiu, né? Porque ele tem as convenções e tal, ele faz a magia negra dele lá e faz funcionar, entendeu? Mas o Ruby on Rails tem essa vantagem, fazer CRUD com ele é muito bom. Aí eu lembro que as grandes discussões que nós tínhamos era se o Ruby on Rails escalava, né? Entendeu? E aí eu lembro que a gente não conseguiu emplacar num lugar porque a empresa trancou o pé, disse, não, nós não vamos usar porque a gente não conhece, não confiamos,
E você pode ver, telecom quase nenhuma usa Ruby. Né? Agora, tem projetos isolados, tal, produtos que rodam em Ruby, mas aí está dizendo que paga muito porque é muito utilizado, né, cara? Na Europa, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha usa demais. Sim, sim. E aí vamos falar uma verdade, tá? Não paga mais porque é mais foda. Sim, não. Aí vem a regra de mercado, né? Porque tem Isso. escassez de profissional, Exatamente, tem escassez. muita demanda. Eu acho que tanto o caso do Ruby on Rails quanto do Perl é relacionado à escassez. Exatamente, Java também. E ali tem um detalhe interessante naquele gráfico de frameworks. Você pegar framework front-end, que é o Vue e o Flask, né, que são micro frameworks, na verdade, né, estão muito em ascendência ali, estão nos top 10 ali. Sim. Por que o Flask está acima do Django, por exemplo? Que é leve. Pois é leve. É leve. Você abre um PI ali, você faz um controlador de API inteirinho, roda um web server com ele e está funcionando. O Django, você vai instalar um monte de coisa, tem um overhead muito grande, porque você vai ter lá uma camada de controle de acesso, uma camada de autenticação, uma camada de acesso de dados, camada não sei o quê. Entendeu? O Flask você pode coisas pontuais, né, que você pode pegar e usar. Imagina o cara que quer fazer uma aplicação Angular, uma aplicação Vue, uma aplicação React, ali JavaScript, front-end e tal, e quer consumir uma API. Ele faz um Flask, 2 minutinhos tá pronto, ele consegue fazer ali, me retorna uma tupla aí com uma lista de clientes para eu fazer um gridzinho aqui, pegar, manipular, entendeu? Você faz isso rapidinho. Sim. Gente, meu cachorro cansou do papo de programação, pediu para sair. Daqui a pouco ele volta. Pois Luiz, compartilha aí pra gente aquele gráfico lá. Da ThoughtWorks. Vamos lá. Windows. Aqui, ó. Tá legível para todo mundo? Tá. Sim. Né? A ThoughtWorks é uma empresa, é uma fábrica de software, né? Tem o... Como é que é o nome dele? Do Ágil? Como é que é o nome dele do cara? Caramba. Luciano Ramalho? Não, cara. O cara... Agora fugiu o nome dele, cara. Ele é o fundador da ThoughtWorks. O fundador. Você falou o que é mais estrelinha que é conhecida, é Luciano Ramalho. Vê quem é o fundador. Não, cara, o Ramalho é da minha época, tá? Ele tinha livro de Clipper, de C, de Delphi. Ele é lenda. É autor lá do livro do Python. Né? Fluente, né? Fluente, Founder. Vai Sigman. Mas, gente... O Martin Fowler. Eu falei que ele ia voltar. Voltou. Você vê ali, apareceu ali, logo na pesquisa. Lucas Salles e Luciano Ramalho. Aqui? Embaixo, é aí embaixo também. Aqui, ó. Technical Principal. São no Ramalho. O Ramalho é lenda, velho. Ramalho é lenda, eu li muito livro dele. Sim. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, a ThoughtWorks é uma empresa de software, de tecnologia, só que os caras eles trabalham só com projetos de inovação, né? Eles trabalham com a crista da onda, com o que é inovação, com o que é novo. Eles vendem isso para as empresas que querem fazer transformação, forçar a barra para deslanchar um processo de inovação, né? Então, eles vendem isso e uma das ferramentas que eles vendem, que é aberta para todo mundo, depois eu acho que vale colocar o link para eles aí, Carlos. Vou colocar na descrição do vídeo. Aí eles te dão um radar, né, de técnicas, ferramentas, linguagens e frameworks e plataformas, né, é tipo o radar do Gartner, né, que é o que as empresas gostam muito de seguir, de usar, né? Sim. E as empresas que têm um cunho de inovação, até o Gartner olha esse radar aqui para ver o que eles vão falar. Tá? Então, assim, aí dentro de cada área existe o quadrante do evite,
do avalie, do experimente e do adote. Então, se a gente pegar aqui técnicas, o que os caras estão dizendo para ver aqui? Isso aqui é 2022, tá? Ó, mapeamento do caminho para a produção, processo. Tá? Ship Every 7, aqueles deploy blue-green, né? Esse tipo de coisa, né? Você fazer esse mapeamento desse processo. Depois o que? Fazer o mapeamento da carga cognitiva do time, você saber quem que está mais sobrecarregado, quem sabe mais, quem que tem que dar treinamento para o outro, né? E por aí vai. Ó, modelagem de ameaças, você fazer o mapeamento de risco da sua organização. A gente é vulnerável, a gente tem proteção contra a DDoS, a gente usa Web Application Firewall, esse tipo de coisa, entendeu? Né? Se cair meu servidor de produção, eu vou ter prejuízo? Será que eu não vou infligir prejuízo a um cliente meu e eu tenho uma cláusula de ressarcimento que eu vou ser processado para compensar o prejuízo do meu cliente? Né? Isso tudo é uma mapeamento de ameaça, né? Então isso aqui é para você adotar, você tem que dar um jeito de se virar de fazer isso aqui. Né? Aí depois aqui de ferramentas, ele tem aqui Great Expectations, não faço a mínima ideia do que seja. Tá? E depois ele usa K6, também não sei o que é. Mas aí, se você não sabe o que é, você clica aqui. Você clica, ele escreve, né? Ó, e ele vai dizer o seguinte: Great Expectations tornou-se um padrão sensato para a qualidade de dados. Isso aqui tem muito a ver com. Ó, Expectation é um framework que permite criar controles internos que sinalizam anomalias ou problemas de qualidade em pipelines de dados. Tem a ver com dados, viu? Capturar indicadores, fazer KPIs, esse tipo de coisa, sabe? Né? E é legal porque tem coisas que você nunca ouviu falar, você vai ver aqui. Aí você consegue ver o que é. Legal. Dá uma atualizada, né? Provavelmente o Great Expectations, em algum momento, o ano passado, ou 2 anos atrás, ele apareceu aqui, ó, no Avalie, aí depois ele passou para o Experimente, e agora está no Adote. Entendeu? Isso é muito legal porque te dá um roadmap das coisas que tem que fazer. Tá? E aqui o K6, o que é o K6? Que eu não sei o que é isso. Então, ferramenta... Olha, ferramenta obrigatória para testes de desempenho. Ó, você escreve código JavaScript para testes, né? E o K6 é um low code que torna mais fácil brincar com a ferramenta. A documentação mostra que é simples adicionar testes de desempenho. Cara, eles fizeram um Gatling, um JUnit em JavaScript. Não sabia também. Legal. Legal. Entendeu? E aí tu vê aqui, o que vem de linguagens e frameworks. Aqui provavelmente vai ser tudo JavaScript, vai ver. Ó, Nest é JavaScript, é Node, né? Nest, React Query também é JavaScript. IJS também é JavaScript, quer ver? É uma implementação de CRDT, cuidadosamente otimizado, que mantém o consumo de memória em um nível razoável para níveis de conjunto de dados, milhões de modificações. Cara, não faço a mínima ideia do que é. Algoritmos, tipos de dados replicados livres de conflito. Isso aqui é para ciência de dados. Você criar e manipular grandes massas de dados. Que eu gosto de usar o Prometheus, tá? Para fazer esse tipo de coisa. Não quero pensar muito, não. Ó, aí tem aqui o Swift Package Manager. Foi criado no projeto código aberto oficial da Apple. Isso aqui é o Package Manager do Swift para fazer aplicações para celular e para Apple. React Query, já falei. Kotlin, isso aqui deve ser framework de teste para Kotlin. Exatamente. Exatamente. Kotlin é bacana, tá? Quem é desenvolvedor Android, eu sei que mexe com Kotlin. Tá? Eu faço mais com Java para Android, mas Kotlin é bacana, tá no meu roadmap para aprender para usar no back-end. Isso que é muito foda. Ó, e IoTS, isso aqui é para criação de APIs em TypeScript. Ó, a IoTS preenche a lacuna entre verificação de tipo em tempo de compilação e o consumo de dados externos em tempo de execução, fornecendo funções de codificação e decodificação. Que no mundo Java é o Jackson. Jackson XML, Jackson JSON. Tá? Legal.
né? E aqui, como plataformas, ele está dizendo para usar Delta Lake, Delta que Lake. deve ser algo muito parecido com a Data Lake da AWS, né? Isso. Para garantir massas de dados. Exatamente, é uma camada de armazenamento, código aberto. Databricks. Databricks é. Caramba, como é que é o nome? Caramba. Data Lake Java. Eu vi esses dias isso, cara. É o. Amazon 3, Microsoft Azure, Data Lake Store. Caramba, Hadoop. Hadoop, tá falando do Hadoop? Lembrei. Hadoop. Né? Tudo que é Databricks é com Hadoop. Né? Daí com Java você consegue manipular arquivos de Databricks e tal. Ele implementa o formato Parquet, né? Que lá na Amazon é compatível, né? Tu consegue algumas ferramentas de BI da Amazon, né? Tipo o Athena, né? Ele vai lá, pega esse arquivo Parquet, carrega para dentro e tal. Bacana. Para que você precisa disso? Para você fazer BI. Consolidações, agregações, né? Data Science também. Beleza, galera. Então agora vamos para as últimas perguntas polêmicas e depois para a despedida, né? Então, a primeira pergunta polêmica: qual é a melhor linguagem? Qual é o melhor framework? E qual é a pior linguagem? Qual o pior framework? E o que é que vai, quais que vão perdurar, na opinião de vocês? E quais que vão morrer? Morrer entre aspas. Não precisa necessariamente morrer, mas quase não ficar tão populares assim. Vamos lá, Vitor. Então, isso aí é uma pergunta bem pessoal, né? Então, eu vou tentar ser direto. Melhor linguagem, eu acho que hoje que está em ascendência, tanto em termos de comunidade, tanto em termos de tecnologia da própria linguagem, eu diria o Rust, né? A pior linguagem, cara, pior linguagem, acho que não tem pior linguagem, né, bicho? Acho que cada linguagem para uma necessidade. Você demonizar uma linguagem é Freud. Tudo bem que tem casos, por exemplo, de linguagens que morrem, que foi o caso do Flash, o ActionScript, esse tipo de coisa, né? É, Mas pior linguagem, no fim das contas, não tem. Cada linguagem na sua necessidade. Qual a outra pergunta? O é, framework? pode falar de framework também. Fica à vontade. A gente falou Ah. da linguagem, pode falar também do framework. Eu acho que os frameworks estão muito relacionados com as linguagens, né? Se a gente for Sim, pegar sim, aí sim. JavaScript, tem uma cacetada, né? Tem React, tem Prototype, que é um superconjunto do JavaScript, etc. Eu falaria para abraçar os frameworks do JavaScript, principalmente o pessoal de front, né? Que anda muito bem aí. E para Java, que é o meu mundo atual, né? De programação, o Spring, né? Spring aí tá em ascendência, como a gente viu no próprio gráfico proposto lá. Sim, sim. Isso aí. E qual tipo assim, que tu achas assim que vai permanecer, assim, qual vai ser a linguagem que você já falou da sua preferência pessoal, aí já tem os gráficos lá que a gente já apresentou o pessoal aqui também, mas qual, na tua opinião, assim, quais que vão prevalecer, assim, tipo, o JavaScript vai perder o topo, ou algo parecido? Então, Porque, assim, na prática, assim, como são vários paradigmas e áreas diferentes, né, sempre tem uma que uhum. sobressai mais, porque, por exemplo, o JavaScript sobressai porque a gente está falando da transformação digital, do mundo mobile e etc. Mas, assim, tu consegue enxergar alguma outra ou algum Sim, framework? eu acho que a linguagem que vai mais prevalecer e vai crescer e não vai me surpreender se ela passar o próprio JavaScript, porque você viu que o JavaScript é rei, né? Sim, sim. Mas é o Python, por causa do data science e muito trabalho com IA. Então, o Python ele tem crescido bastante nessa área. Quanto ao Java, eu ouço desde 2000 que Java ia morrer. Esse papo aí não cola, entendeu? Tem muito legado, Concordo. tem muita. Não só legado, né? Tem muita coisa surgindo aí no Java, muita promessa no Java 19, né?
principalmente. Então, eu acho que o Java vai continuar no topo, o JavaScript vai continuar no topo e Python vai crescer ainda mais, entendeu? Essa é a minha opinião. Rust, eu acho que tem uma tendência de empresas que tendem a revisionar alguns códigos, alguns legados para corrigir problemas de segurança de ferramentas C e C++ para Rust, só que a passos lentos se comparado com essas que já estão no hype, entendeu? Isso Entendi. aí. Obrigado, Vitor. Agora, você, Luiz, qual é a sua opinião aí? Qual é a melhor linguagem, o melhor framework, o pior, pior linguagem, pior framework, etc. Vamos lá. A melhor linguagem, Carlos, eu sempre falo, né, que é o que paga tuas contas, né? Então, às vezes a pessoa tem paixão por trabalhar, por exemplo, com Visual Basic, só que Visual Basic hoje já não é mais, é uma daquelas linguagens que morreram, né? Existe ainda, existe, tem um mercado nichado ali, principalmente aplicativo de gestão, de frente de caixa, esse tipo de coisa de SF, né? Mas, né, hoje o que manda no mercado é JavaScript, Python, Java, né, C Sharp, né? O mundo corporativo ainda é muito dependente de Java e C Sharp, né? .NET. Né? Então, eu acho que né, essas linguagens vão continuar em evidência ainda. Não vão morrer tão cedo, tá? Além delas, né, o COBOL não vai morrer, apesar de falar, temos Rust e tal. Eu acho que o COBOL não vai acabar, ele vai continuar lá e o pessoal vai criar novas aplicações feitas em Rust e em outras linguagens para ficar comunicando com ele, principalmente porque rodam em mainframes, né, que são máquinas caras, demanda de suporte, né, e o grande problema é você fazer a migração de dados dela para outras arquiteturas, né? Tem a, então acho que o COBOL não vai morrer. Né? E a pior linguagem é aquela que não te dá retorno nenhum, né, cara? Que não te agrega em nada, não te agrega conhecimento e principalmente não te agrega financeiro, né? Hoje a gente fala muito, assim, pouca gente tem a oportunidade de programar. Não, eu programo porque eu gosto, né? Eu não preciso trabalhar, não preciso de dinheiro. Eu acho que não é assim, né? Então, a pior linguagem é aquela que não te dá o retorno merecido. Então, se tu tá aí, estagnado na carreira, programando em Visual Basic, em Delphi, né, num PHP muito antigo, dá um push aí de carreira, vai se atualizar, vai estudar PHP 8, vai estudar Java, vai estudar JavaScript. JavaScript é fácil, a gente comentou antes que tá acessível qualquer um, tu tem qualquer browser, consegue estudar a qualquer hora. Tem ótimos cursos por aí que vão te dar uma base muito boa, né? E tu consegue evoluir, mas não fica parado. Então a pior linguagem é aquela que vai te estagnar e tu vai ficar parado ali no paradão e tu vai ficar à margem do mercado. É isso aí. Beleza, agora fiquem à vontade para se despedir aí. Vamos lá, Vitor. Então, só tenho a agradecer aí ao Carlão, que eu conheci em um grupo de zoeira, assim como o próprio Luiz, que eu também conheci hoje, né? E agradecer a vocês pela participação, a primeira participação desse formato aqui, né, que eu achei bem interessante. Que venham os próximos. E é isso, gratidão aí. Valeu. Valeu. Ah, Carlos, eu acho que vale muito a pena se agradecer, né? A gente se conheceu de Twitter, de conversar, de ter assuntos em comum, de zoeira e tal, né? Mas a oportunidade de falar de tecnologia é bacana, né? Porque a gente não está aqui defendendo uma paixão, a gente não está aqui defendendo, né? A gente está falando aqui de coisas práticas, né? Que todo mundo precisa, que é ter um trabalho, ter uma ferramenta, né? Ter um caminho, um norte, ter perspectiva de crescer na vida, de melhorar de vida, né? E tecnologia proporciona tudo isso para gente. Claro que a nossa bolha é muito treteira, né? O tal do dev é um bicho que adora uma rusga. Não, mas o meu é melhor que o seu. Não, mas o meu é azul. Mas o meu é um azul muito mais bonito que o seu. Sabe como é que é? Então, esse tipo de papo, eu acho que, principalmente para os mais jovens, né? Escutar assim que o mundo não vai acabar amanhã, entendeu? O mundo não precisa converter todo o código do mundo para Rust e JavaScript de um dia para a noite, tá? Tem espaço para todo mundo.
Claro que tem coisas que vão morrer, tem coisas que vão continuar, mas a gente sabe que a gente tem que continuar evoluindo, né? Eu tô aqui há 30 anos comendo pudim, velho. Imagina, né? Eu comecei, era tudo mato, a gente programava em Clipper, Turbo C, Turbo Pascal, umas coisas que as pessoas nem imaginam que seja hoje. Então, e continuar trabalhando até hoje, da minha época, os que começaram comigo, poucos continuam programando. Muito virou dono de empresa, foi ser gestor e tal, mas e a carreira, principalmente aqui no Brasil, né, as pessoas vão trabalhando, ai, não aguento mais, ou quero ganhar mais, eu não vou ganhar mais como sênior, eu vou ser gerente de projeto, puta, migrou de carreira. Aí depois fica lá, né, amarrando o rabo de foguete, né, e infeliz, né? Então, assim, não desiste, né? Existe vida, dá para continuar programando, dá para continuar ganhando dinheiro, dá para continuar evoluindo, aprendendo coisas novas, né? Mesmo sendo velho por longos anos, né? Você consegue. Então, isso é muito legal, cara. Eu acho que foi uma oportunidade muito bacana. Assim, e outra de conhecer o Vitor, né? O Vitor eu conheci no outro vídeo seu do YouTube, né? Interessante caso do cara que migrou de Ops para Dev, né? O bacana, eu acho que tem que ter esse movimento, faz falta de gente de dev que conheça o mundo de ops de infra, né, e vice-versa. Né? Eu acho que é isso aí mesmo. É isso, então. Muito obrigado para vocês aí. E até logo, pessoal. A gente se vê na próxima. E vocês podem deixar o comentário de vocês aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado. Tranquilo, tranquilo. Um abraço, pessoal.